Continuamos a percorrer o país de norte a sul, a caminho das eleições autárquicas, nesta mega operação em que trazemos até si o debate sobre o seu concelho. Na próxima hora vamos olhar para o concelho de Ilhavo, para os desafios, mas sobretudo para as propostas dos candidatos à presidência desta Câmara Municipal do Distrito de Aveiro. Para este debate convidamos todos os candidatos dos partidos com representação na Assembleia Municipal. Apenas o Chega declinou o convite e por isso temos connosco João Campo Largo, o atual presidente da Câmara Municipal de Ilhavo e recandidato a um segundo mandato pelo movimento Unir para Fazer. Temos também Rui Dias, candidato pela coligação PSD-CDS e ainda Sónia Fernandes, a candidata do PS à Câmara Municipal de Ilhavo. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite e por estarem hoje aqui connosco. João Campo Largo, começava por si, pede um segundo mandato para dar continuidade ao projeto que iniciou em 2021. Um mandato, 4 anos, é pouco para executar a obra? Mariana, bom dia, Mariana Silva. Obrigado por estarem no nosso município a tratar das autárquicas de 2025, neste momento importante da governação local. Somos quase 99 movimentos candidatos a câmaras municipais. Este é mais um, e já com uma vitória. Uma vitória que teve, no fundo, a governação de 4 governos. Tivemos que trabalhar com 4 governos, a instabilidade que houve governamental. Também localmente os partidos que assentam a governação tiveram mais de meia dúzia de conselheiros a gerir os seus processos em situações que não deu muito conforto e nós nem tínhamos maioria na Assembleia Municipal nem maioria na governação da Câmara. E, portanto, conseguimos aprovar 4 orçamentos com uma capacidade brutal de investimento e de despesa e juntámos-nos também, porquê? Porque o povo assim o pediu. Eu tinha o exemplo de ser um governante de outra autarquia, neste caso no patamar inferior, na freguesia de São Salvador, a maior do município, que tem 73 km² e esta tem 43 km que precisam de ser governados. E esses exemplos de governação assentaram naquilo que foi o nosso pedido e a recolha de assinaturas. Hoje, nesta candidatura, apresentamos-nos com mais de 45% daquilo que é a necessidade de assinaturas para a nossa candidatura. E, portanto, neste quadro instável de governação, procuramos claramente uma estabilidade diferente para o próximo quadriênio, 25-29. Com uma estratégia que em 2024, em novembro de 2024, dissemos a toda a comunidade que o nosso compromisso estava assumido. Aquilo que nós manifestámos interesse em mexer, aquilo que tinha sido a estagnação, a pouca apresentação de obra, a pouca relação com os empresários, a pouca relação com aquilo que era o turismo e o desenvolvimento local, a procura daquilo que as pessoas queriam, a procura da identidade local, criando também aquilo que se mostrou de termos uma aldeia de Portugal vinculada a um produto tão típico que é o pão de Valdilhavo, mas também uma reorganização daquilo que era a oferta e o serviço público nos seus patamares, melhorando todas as instalações, observando uma coisa que me surpreendeu claramente, que era uma governação desajustada com aquilo que eu vejo hoje na Câmara Municipal. E, portanto, é por aqui que partimos para este segundo mandato que queremos conquistar e vencer em 12 de outubro de 2025. Muito bem, gostava também de ouvir aqui o Rui Dias e perguntar-lhe se formar uma coligação com o CDS para estas autárquicas de 2025, pensa que é desta forma que será mais fácil reconquistar a Câmara? Um primeiro cumprimento inicial, que era aos meus colegas de propósito de vencer a Câmara Municipal, pela disponibilidade que manifestam no sentido de disponibilizarem uma parte das suas vidas para servir o nosso município. Deixar também um cumprimento ao Contalá, por esta ousadia, por este atrevimento de se constituírem como alternativa aos canais de comunicação convencionais e desejarmos as maiores felicidades nesse projeto. E depois deixar isto muito claro. A nossa ligação ao CDS tem um único propósito, é o de confirmar localmente aquilo que tem sido uma estratégia nacional de sucesso nos últimos anos, trazendo para dentro do projeto social-democrata um conjunto de pessoas que, por força
enfim, da nobreza do que é o método DONT, que é da representação dos partidos mais pequenos, tem também esse inconveniente de, por vezes, deixar de fora os partidos mais pequenos. O que acontece é que, sociologicamente, o CDS tem uma representação interessante no município e, por força do método DONT, acabou por deixar de ser representado na Assembleia Municipal e na Câmara por força do método DONT. E nós, pela afinidade política e pessoal que temos com as pessoas que compõem o CDS na atualidade, entendemos que devíamos integrá-las neste projeto de recuperação da governação social-democrata do município, num concelho que é sociologicamente social-democrático e foi, durante a grande maioria dos mandatos que ocorreram desde o 25 de Abril, só não foi em 2 períodos, 2 segmentos de 4 anos, e portanto é esse o nosso propósito de aliar pessoas que têm essa afinidade connosco, que estão constituídas em partidos políticos, porque também queremos que outras pessoas tenham afinidades connosco, que se juntem a nós, mas formalmente só foi possível associar o CDS a este desígnio. A Sónia Fernandes, candidata do PS, é apontada como uma nova protagonista da vida política local. Porquê? Como é que explica esta expressão que, de resto, foi ouvida na sua apresentação oficial e que papel é que quer ter se for eleita a 12 de outubro? Essa expressão da nova protagonista significa que o meu nome, se calhar, não era tão conhecido conforme são os meus colegas, mas antes de responder também, Mariana, à sua questão, quero também agradecer a participação de estarmos aqui, podermos debater os três, é a primeira vez que estamos os três a debater sobre o Conselho. Acho que mais importante do que tudo é podermos falar e mostrarmos as nossas ideias para a população em geral, e daí um muito obrigado ao programa. Voltando à questão que me colocou, dos três serei a pessoa menos conhecida, digamos assim, no Conselho. Isso não significa que tenha menos experiência, ou menos capacidade, ou menos vontade de fazer. O certo é que o meu colega, o João Campo Largo, esteve na Junta de Freguesia há 4 anos, pelo Partido Socialista, entretanto mudou, e o Rui Dias é conhecido pelas suas várias passagens em associações que podem servir quase como um trampolim para chegar agora e ter um nome mais sonante no Conselho. Não o tenho, estou aqui para mostrar o meu trabalho, mas tenho muita vontade, tenho coragem e tenho principalmente um grande sonho de mudar este Conselho para melhor, porque já basta de 40 e tal anos, de 20 e tal anos, aliás, de estagnagem e de paragem e de não evoluirmos. E já vamos saber quais são as propostas concretas em várias áreas. Para já, em pouco tempo, um exercício, apenas 2 minutos, pedi a cada um diagnóstico real e atualizado do Concelho de Ilhavo. João Campo Largo, por favor. Aquilo que se espelha no nosso Concelho de Ilhavo é, neste momento, o conjunto de pessoas que procuraram viver aqui pela condição que nós oferecemos e um espectro muito grande de pessoas que desejam ter aqui melhor condição de vida. Não só na educação, como na habitação, que são pilares que nós trabalhamos muito, e na saúde, mas também as realidades do turismo e as realidades também afetas àquilo que é o valor do tecido associativo. E, portanto, aquilo que nós vimos é que somos um território rico em associações. A governação que se exige, por exemplo, ao nível da educação, tem um pilar fundamental da participação das associações de pais nessa governação, nos tempos dos nossos alunos nas nossas escolas, e que nós temos aqui um processo de apresentação e de revisão desse processo para melhorar essa qualidade no nosso ensino, mas depois, no turismo também, a procura clara de intervenientes que possam trazer outras capacidades hoteleiras para o nosso território, porque ele é deficitário, e também aquilo que vimos com outros agentes, que é a possibilidade de criar novas áreas urbanas qualificadas para suporte não só das cidades, que estão próximas de nós, mas também para a realidade do crescimento da Universidade de Aveiro e do Porto de Aveiro também. Todas estas dinâmicas embrulham no nosso território uma responsabilidade muito grande. No turismo, quando olhamos para 2 praias oceânicas, olhamos para uma ria de Aveiro que se estende em 2 canais no interior do nosso município, nós observamos que temos de trabalhar muito mais esta proximidade à ria. E é com as pessoas, é escutando as pessoas e trabalhando para as pessoas que nós trabalhamos estes objetivos. No desporto, já temos uma realidade clara de muita gente a praticar desporto, mas precisamos de gerar mais campeões e mais resultados para termos mais
participação naquilo que é a influência regional, na influência no país e a nível internacional, na participação em vários torneios. E aqui vamos da bola, ao basquete, ao futebol, a todas estas áreas, estas dinâmicas, que avaliamos como positivas, mas precisamos de as fazer crescer. E temos fomentado financeiramente esse trabalho com os nossos clubes, com as nossas associações, de uma forma geral e com a nossa comunidade, para que claramente o reconhecimento do nosso município seja cada vez maior, não esquecendo o grande valor que temos aqui, onde estamos hoje, na Vista Alegre, e também a importância capital do nosso Museu Marítimo de Ilhavo, com os 2 polos, que são momentos de atratividade brutal, e o projeto de Cultura 23 Milhas, que leva sempre inputs positivos para fazer crescer cada vez mais as dinâmicas culturais, trazer os melhores artistas aos nossos ultrapassou os 2 minutos, certamente. Muito bem, tranquilo sobre isso. Preciso ouvir também aqui o diagnóstico do Rui Dias, real e o mais atualizado possível aos seus olhos, do município de Ilhavo, por favor. No essencial, nós subscrevemos este entendimento do João Campo Largo em relação à riqueza do município. Foi toda a obra que o João Campo Largo aqui citou, é obra que o PSD deixou construída no percurso que fez ao longo de mais de 40 anos de exercício de poder autárquico, quer o Museu Marítimo, quer a recuperação do Jardim Odilou, quer a recuperação da Vista Alegre, quer a recuperação da Costa Nova, quer a requalificação das estruturas de Valdilhavo. São hoje obra que deixamos, um legado que o poder vai sempre podendo melhorar, desenvolver, requalificar, mas são edificado nosso, história que deixamos aqui edificada e construída, e portanto nós temos muita noção de que este privilégio de estarmos no fim da A25 que nos liga ao centro da Europa, rodeados de mar, de ria, de floresta e até de montanha mais a nascente, nos torna um território especialmente qualificado, sobretudo para estas finalidades turísticas, mas também para o exercício da atividade económica, nomeadamente a que resulta da instalação do Porto Aveiro, de uma zona industrial de excelência que está esgotada e que precisa de ser aumentada e desenvolvida muito em breve. Nós deixamos uma zona industrial concluída há 4 anos atrás, que é o espaço de acolhimento empresarial da Gafanha da Aquém, que em 4 anos não teve qualquer desenvolvimento, não há uma empresa instalada na unidade de acolhimento industrial da Gafanha da Aquém. Temos noção de que este percurso económico tem que se fazer e tem que se desenvolver muito em torno, quer do turismo muito qualificado por força deste património que temos, quer geográfico, quer edificado, nomeadamente com esta ligação que temos à Vista Alegre, à Costa Nova. E temos também muita noção de que o desenvolvimento tem que se fazer também em torno do turismo e da relação com a Universidade de Aveiro, que nos é tão próxima, é a nossa universidade, e com o Parque da Ciência e Inovação. Temos todas as condições para catapultar o município para outros níveis de desenvolvimento onde paramos já há uns anos atrás. E, portanto, é este o nosso propósito, de restabelecer relações francas, leais e muito ativas com a Universidade de Aveiro e com os principais operadores económicos locais, no sentido de atrair investimento e voltarmos ao patamar de desenvolvimento onde deixamos o município há 4 anos atrás. Muito bem, Sónia. O Conselho de Ilhavo, como é que está? Eu acho que moro num concelho diferente do que os meus 2 colegas aqui, porque a realidade que eu vejo, principalmente vindo aqui pelo Campo Largo e pelo histórico também do Rui Dias, é verdade que o PSD deixou algumas obras, é verdade que gastou quase 4 bilhões de euros em obras, como por exemplo a rotunda aqui do centro de Ilhavo, ou a rotunda da Praia da Barra, que resolveram rigorosamente nada e foram dinheiro investido que os problemas continuam. Relativamente às questões que à zona industrial, deixaram-nos uma zona industrial completamente desorganizada, não há um planeamento, não houve um pensamento de quando as empresas se instalaram. Por isso, neste momento, se quisermos uma grande empresa instalar-se na zona industrial, eu estou a falar na zona da Encarnação, não há espaço suficiente para isso, porque temos vários lotes de pequenas dimensões e isso vem já do lado do PSD. Relativamente atual, quando se fala em habitação, a habitação há pouca no nosso concelho, os preços estão incomportáveis, subiram astronomicamente. Um dos fatores é o facto de não haver nenhum tipo de controle quanto aos alojamentos locais. Falamos especialmente ao nível das praias, como falou o Campo Largo, realmente as praias atraem o turismo, mas tem que ser controlado. Nós temos que ter medidas que apoiem a vinda das pessoas, mas que venham com qualidade, mas que as que estejam cá também tenham qualidade de vida. Falámos da saúde.
Temos 2 centros de saúde que, sim, estão a ser recuperados, à recuperação, mas vindo do PRR e da bazuca do Costa, do Partido Socialista. Falamos, por exemplo, de saúde. Não há saúde dentária nos nossos centros de saúde. Era algo que o nosso partido tem como meta estabelecer isso, criar saúde dentária e nos centros de saúde para a população ter direito e ter a capacidade de poder aceder a algo que é extremamente caro no privado. Falamos de educação. Os nossos jovens estão a sair do nosso concelho. Já está a entrar aqui em temas que eu vou querer também entrar e ouvir todos. Sim, claro que sim, mas se calhar podemos já começar então por essa questão da fixação de jovens. É como quiser. É certo que a população residente no município de Ilhavo até tem crescido no último período censitário 1,7% e desde 2021 até 2024 ganhou 3.969 habitantes. Mas falamos de uma população ainda assim envelhecida e há aqui desafios no que à fixação de jovens diz respeito, e eu perguntava aqui ao João Campo Largo medidas para atrair e fixar jovens para o município de Ilhavo. Medidas concretas. Muito bem. Aquilo que nós queremos neste momento para atrair jovens é a criação de novos empregos. E realmente, quando ouço falar da criação de espaços industriais, eles têm que ter uma regulamentação própria e têm que ter todos os processos pendentes resolvidos antes de pormos qualquer coisa em comercialização. E, portanto, quando deixamos algo pelo meio, é bom que os outros acabem, que sejam responsáveis. E, portanto, é essa a minha responsabilidade na governação que faço. E aí vamos atrair mais pessoas e mais talentos. Esperamos também que o Porto de Aveiro consiga desenvolver as áreas nas energias renováveis para continuar a receber mais talentos nas suas unidades industriais. Mas também a nossa incubadora, não só do município, mas o Parque de Ciência e Inovação, são registros importantes. E aí vamos criar uma área urbana que possa depois suportar todas essas pessoas para que elas não saiam do nosso município. Claro que a rede de mobilidade urbana, aquilo que é apelativo para a utilização dos modos suaves e também a entidade superior a nós, a Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro, com a criação da Autoridade Regional de Transportes, criando aqui um ciclo de transportes, favorece a permanência dessas pessoas no nosso território. E, portanto, com maiores dinâmicas em termos de transporte, com uma mobilidade mais capaz, com os espaços urbanos, com maiores vivências, com aquilo que nós introduzimos, a possibilidade das pessoas praticarem desporto, quase 24 horas, eliminando os campos de ténis, sim, existentes, mas nós temos que fazer melhor. E aquilo que nós nos preocupamos sempre é fazer a obra útil pensando nessas pessoas. Penso que também outra das respostas que podemos ter é a melhor capacidade que vamos dar aos nossos operadores turísticos. Aí, fixar talentos também. Criatividade, desenvolvimento de novas estratégias de turismo, utilizando também aqui as zonas fluviais, que são importantes para o transporte de pessoas e para a visitação da nossa ria. E penso que aí vamos conseguir também ganhar propensão. A colega também falou relativamente aos alojamentos locais e tudo. São estratégias também importantes de fixação de pessoas e de criação de emprego. E isso mesmo está plasmado naquilo que é o trabalho que fazemos com os operadores, da criação de mais um hotel nesta zona, as dinâmicas de produção internas na Câmara para podermos ter mais um hotel na zona da Praia da Barra. Já vamos às praias. Eu queria também ouvir aqui as propostas do PSD e CDS para tornar o concelho mais atraente para os jovens. O nosso concelho é suficientemente atraente para os jovens. Nós temos uma dinâmica estudantil interessante. Os nossos rankings não são os melhores, mas nós, pela qualidade do ensino que é proporcionado nos nossos 3 agrupamentos de escolas, quer pela proximidade com a Universidade de Aveiro, onde se radica o essencial do nosso destino académico, temos um universo de opções muito interessantes para a população estudantil. Não temos depois um quadro de acolhimento empresarial que permita acolher o essencial da produção académica que se desenvolve no município. Mas nós entendemos que, por um lado, as dinâmicas de instalação do emprego hoje têm variáveis novas, que não passam necessariamente por acolher na sua terra aqueles que aqui se nascem e se licenciam, mas, sobretudo, por acolher bem aqueles que se querem cá fixar, sejam os nossos, sejam outros que aqui dirigem as suas vidas, e, nomeadamente, o crescimento da nossa população não resultou de um
acréscimo de natalidade, resultou de um acréscimo de pessoas que aportaram a Ilhavo por várias razões, nomeadamente por via de satisfazer necessidades de emprego e de qualidade de vida que não têm noutros percursos que fizeram. E, portanto, nós temos hoje praticamente saturada a nossa capacidade de emprego no município. Nós não temos hoje grandes dificuldades em empregar, não temos desempregados no município por falta de emprego disponível. Podemos ter mais empresas disponíveis no município se, de facto, tivermos essa capacidade de acrescentar espaço disponível às nossas zonas industriais. Não é porque um hotel se vem fixar, um operador privado se vem fixar no município que nós resolvemos o essencial dos problemas do desemprego, até porque o desemprego não se radica só nesse universo de formação académica relacionada com o turismo. Nós pretendemos também criar um ensino orientado para o ensino técnico. Nós temos muita noção que o academismo excessivo tem produzido um universo de pessoas, de ativos, que têm dificuldade em obter emprego por excesso de habilitações. E não temos qualificações ao nível dos patamares intermédios, nomeadamente dos canalizadores, dos carpinteiros, dos eletricistas, que são hoje um fator de atratividade dos territórios. Hoje as empresas procuram muito estes quadros intermédios que não existem. Existem muito quadros superiores, alguns mais qualificados, outros não, mas não existem quadros intermédios que satisfaçam as necessidades das empresas, que continuam a ser muitas. Nós temos esta visão um bocadinho tecnológica, que as empresas hoje são todas tecnológicas e desenvolvem-se todas em patamares da tecnologia, mas não, e nós entendemos também que deve haver uma aposta muito séria neste segmento do ensino, onde não temos trabalhado como deve ser. Sónia, propostas para os jovens, para atrair, para fixá-los, os de Ilhavo que se viram obrigados a sair e que possam querer regressar, ou até pessoas de fora que possam ver em Ilhavo realmente uma oportunidade? Começando pelo fim, e referindo naquilo que o colega Correia Dias disse, a verdade é que Ilhavo está a atrair pessoas, mas nós estamos com o nível de número de pessoas que está a entrar, são imigrantes, que é o que está a acontecer ao nível do país. Por isso, não é porque Ilhavo está a atrair por si só e tem motivos de atração da população vinda de outros concelhos ou de outros distritos, mas sim sendo um fluxo de imigração, aliás, que é geral ao país, a Portugal. Para atrair os jovens, temos coisas tão simples como a habitação. Um jovem que acabe a sua licenciatura, que queira começar a trabalhar, que queira constituir família, não consegue ficar em Ilha porque os preços não estão a serem confortáveis. Têm de sair. O emprego qualificado não há suficiente. Se há desemprego, não há, mas também não estamos a conseguir criar emprego para fixar esses jovens e eles estão a sair. A nível de jovens, eu falo, por exemplo, o centro da cidade de São Salvador, à noite é deserto, quer queiramos, quer não. Os jovens gostam Não há dinamismo. Não há dinamismo, eles gostam de se juntar, faz parte. Nós fomos jovens e também sabemos que também gostámos de o fazer e de estarmos uns com os outros e faz parte do desenvolvimento pessoal e social dos jovens. E isso não há atração para os jovens, eles cada vez estão a sair e depois veem também as dificuldades dos pais, dos familiares, do resto do concelho, não veem dinamismo, não veem vontade e a solução mais fácil é sair porque encontram essas soluções todas fora daqui e não, infelizmente, não no nosso concelho. A habitação é realmente uma preocupação nacional, mas também já começa a ser local e o concelho é, como dizia também, uma escapatória para quem quer viver aqui, mas não consegue, por exemplo, em Aveiro. Sim. Só que o mercado começa a ficar sobrelotado. E, neste sentido, também queria ouvir as vossas propostas para projetos de investimento para a habitação pública, custos controlados. João Campo Largo. Muito bem. Deixe-me só fazer aqui uma retoma. Nós, na população jovem, nós temos que pensar naquilo que o Governo tem vindo a tramitar. Aquilo que é a descentralização de trabalho, por assim dizer. E temos que pensar que na formação profissional, o Instituto de Emprego e Formação Profissional é uma resposta efetiva nos territórios. E nós podemos criar um centro de formação, para além do formar, para além daquilo que os nossos agrupamentos de escolas fazem bem, como resposta. E penso que o município de Ilhavaí é bem governado nessas matérias, até tem 2 CTEs aprovados na área da informática. Portanto, aí nós estamos claros sobre essa matéria e podemos fazer sempre mais, como é evidente. Não gastando do dinheiro público, que é
passado às autarquias o dinheiro que é responsabilidade de outros governarem, porque senão escoamos aquilo que é a possibilidade de nós termos dinheiro para fazer outras obras úteis, em especial. Quando me fala da habitação, nós fomos para a estratégia da habitação com uma aprovação daquilo que era a estratégia logo mal entramos na Câmara. E agora é preciso consolidá-la. Eu penso que é importante percebermos uma coisa. O município de Ilhavo tem 72 fogos neste momento em obra, tem uma estratégia de mais 10 milhões de obra programada, já, o pedido também de financiamento para isso, porque as autarquias locais ou vão pelo rumo de endividamento ou vão pelo rumo dos fundos que estão disponíveis. E isso cabe ao exercício das pessoas que estão nas suas funções e aos seus técnicos, essa consolidação nos montantes financeiros que a Câmara precisa para investir. E eu acho que isso bem programado é possível nós encontrarmos. Agora, apanhámos uma coisa, é que mesmo a governação do passado não deixou terrenos disponíveis nem capacidade para nós podermos fazer essas parcerias com os privados ou mesmo nós investirmos. E, portanto, temos que aumentar a nossa capacidade de gestão para podermos, então, adquirir terrenos e podermos, então, fomentar aos privados, e não só, nós também, termos essa responsabilidade de construção. E não podemos ficar alheios a essa governação que não existiu do passado destas matérias. E, portanto, há aqui ainda um longo trabalho pela frente. Um longo trabalho que tem sido... E não vão haver soluções tão em curto prazo? Eu acho que as soluções em curto prazo estão no terreno neste momento. No próximo ano vamos ter já uma resposta para a nossa comunidade, mas fizemos com os privados aquilo que era a possibilidade de estudar novos planos de ordenamento do território. Aliás, temos a revisão do PDM neste momento, o novo PDM, fizemos a revisão e o novo PDM, para ver o que é que podemos oferecer aos privados para poder aumentar essa resposta no nosso território. Portanto, neste paralelo, lado a lado, conquistarmos essas vitórias. Rui Dias, acredito que também faça parte do vosso programa eleitoral políticas de habitação acessível. É uma área que é preciso trabalhar no Concelho de Ilhavo. É sim. O PSD tem um longo histórico de construção da habitação social. A habitação social que existe no Concelho foi toda construída pelo PSD. O movimento comprou agora terrenos para vir a construir habitação social. Não tem um apartamento de habitação social disponível. Toda a habitação social que existe no Concelho foi construída por nós e temos, naturalmente, a intenção de continuar a contribuir para poder criar condições de acolhimento, naturalmente num cenário cada vez mais complexo, porque o preço do arrendamento e da aquisição de casas subiu de uma forma exponencial e em muitos casos, injustificável. As nossas propostas passam, nomeadamente, pela disponibilização de terrenos para a construção de habitação a custos controlados. O mercado vai ter que funcionar, ainda que com o apoio da Câmara Municipal, e uma das estratégias que vamos propor, e nós, enfim, não vamos aqui desvendar tudo, porque só na próxima sexta-feira é que vamos apresentar o nosso programa e o essencial das nossas ideias estão ainda guardados até esse dia, mas uma das propostas que faremos naturalmente é de, na revisão dos instrumentos de gestão territorial, poder vir a acomodar projetos de construção de volumetria ou ocupação do território superior ao convencional, ao que temos vindo a suportar no município, que são regras que estão estabilizadas há muitos anos e têm a ver basicamente com o critério do resto são mais 2, portanto deixar construir em altura em regime de exceção, permitir um aproveitamento maior do solo a operadores que queiram trabalhar em habitação a custos controlados e disponibilizar ao mercado habitação a custos inferiores àqueles que hoje temos e que são, de facto, incomportáveis para a maioria das famílias e, sobretudo, para os casais mais jovens que não têm oportunidade de vir a comprar ou a arrendar sequer uma casa. Para a Sónia, é também uma prioridade a promoção de habitação a custos controlados e eu pergunto concretamente o que é que vai fazer e como. Se for eleita, claro. Que é o que esperemos. Nós queremos habitação a custos controlados, mas queremos habitação... Nós não podemos falar só para as classes baixas, temos de falar para a classe média, que também está aqui em causa e já começa a sofrer com esta situação. Só fazendo aqui uma ressalva um bocadinho atrás, é muito fácil atribuir responsabilidades sempre a terceiros, ao governo, aos institutos, a isto e aquilo, e depois não desenvolvermos. E depois, quando falamos de habitação e no problema das pessoas, que é disso que estamos a falar, a habitação é para as pessoas, o que importa e o que importou nos últimos 4 anos, e ficou aqui bem ciente na última intervenção, meu colega, é números. Números. Não podemos gastar, não podemos investir, não podemos fazer, então o que é que fazemos ao dinheiro? Vamos fazer festas, vamos fazer festivais, ok, sim, tudo bem, as pessoas gostam, mas os reais problemas das pessoas têm que ser resolvidos. Se é necessário investir, que assim seja. Na habitação,
temos várias medidas, temos a possível compra de terrenos, temos edifícios devolutos que possam ser recuperados e ser utilizados para habitação, para fornecer isso, construção de novos edifícios, fazer acordos com senhorios de forma que os valores das rendas não sejam tão altos e eles possam ter um valor mais baixo das rendas que estão a ser aplicadas, porque há rendas, e estamos a falar do sistema de arrendamento, que é incomportável neste momento até para a classe média, quanto mais para as pessoas com uma capacidade financeira ainda mais baixa, fazer um regulamento dos alojamentos locais. E quando eu falo dos alojamentos locais, aqui um colega falou em hotéis. Alojamentos locais não são hotéis. Se eu tiver um prédio em que 70% dos apartamentos estão fechados durante o ano, porque só durante o verão é que são alugados para turismo, quer dizer, são 70% de habitações que não estão a ser utilizadas e podiam ser utilizadas. E pode haver aqui alguns acordos que possam ser feitos, ou mesmo dizer que, ok, só X% do volume de habitações é que podem estar disponíveis para alojamento local. Nós queremos receber as pessoas, mas que vêm cá temporariamente no verão, mas queremos dar condições especialmente àquelas que estão cá e que vivem cá e que sofrem durante todo o ano. E é isso que o Partido Socialista quer, é igualdade para todos, mas pensar nas pessoas e não no dinheiro. O dinheiro arranja-se. O resto é só ter vontade e ideias. E isso não nos falta. Muito bem. Em relação à saúde e à educação, estão grandes obras em curso, outras vão entrar brevemente em curso, nomeadamente a reabilitação e ampliação do Centro de Saúde de Ilhavo, também da extensão de saúde da Gafanha da Nazaré e depois outras obras reivindicadas há décadas, como é a requalificação da escola secundária e também de duas escolas básicas, a de Ilhavo e também a da Gafanha da Nazaré. O Partido Socialista diz que não são obras suas e que não se conhece, aliás, uma ideia e uma prioridade estruturante nestes últimos 4 anos. Como é que responde a esta crítica e que outros projetos têm para estas grandes áreas que são a saúde e a educação? Há duas respostas que é preciso dar neste momento. É que aqueles que lideraram o município durante muito tempo, agora vem-se a constatar que os mesmos que estiveram na ação não tiveram visão para alterar os instrumentos de planeamento territorial de forma a capacitar o município para então ele ser grande neste momento. E, portanto, fico aqui um bocado baralhado sobre estas situações, porque só são 4 anos, há 2 governações diferentes desde o 25 de Abril e, portanto, não percebo muito bem isto, mas todos os que nos ouvem sabem a diferença da governação do UNIR para estas matérias e por isso fizemos a revisão do PDM e agora estamos já com o trabalho do novo PDM e da escutação das pessoas. Portanto, fizemos um trabalho no terreno ouvindo as pessoas. Relativamente a essa questão, claro que conhecendo perfeitamente aquilo que são as estratégias de governação do nosso país e conhecendo a bazuca que era o PRR e aquilo que era o Portugal 2020 e que estava a fechar e a abrirmos o 2030, tivemos a percepção que não tínhamos projetos nenhuns em casa para alimentar o 2030 e, portanto, tivemos que pôr mão à obra. E sabíamos que estes 2 instrumentos podiam vir a financiar estas obras. Ou então a Câmara sofria aqui de uma possibilidade... Sofria, isto é, porque sofreu durante muito tempo sob o endividamento e sob uma responsabilidade ainda de processos judiciais da anterior governação que tem que ir liquidando e tem que ir resolvendo. Mas o objetivo foi este, foi trabalharmos internamente e externamente no sentido de termos estes projetos prontos. E como diz, e bem, foi na governação, ainda no último período da governação do Dr. António Costa, que conseguimos realmente, com o Governo, acertar esta possibilidade das obras não caírem completo para um programa Portugal 2030 e caírem num PRR. E conseguimos realmente aquilo que as pessoas ambicionavam há dezenas de anos, diria eu, nomeadamente na saúde. E conseguimos, não é reabilitar, é apresentar 2 novos centros de saúde, que são um em Ilhavo e outro na Gafanha da Nazaré, até porque disse inicialmente, eu tinha aqui do INE as estatísticas, do aumento da nossa população e das necessidades de saúde e do conceito de saúde e daquilo que é a oferta pública de saúde. E, portanto, aí nós fechamos esse ciclo. Na área da educação, já fizemos o trabalho nas escolas que referenciou, portanto, estamos completamente esclarecidos sobre essa matéria. Não posso ignorar aqui as expressões da Sónia Fernandes e perguntava-lhe se quer comentar alguma coisa em relação ao que o atual Presidente da Câmara e candidato do Movimento Unido para Fazer está a dizer. Sim, porque basicamente o que estão a dizer é que fizeram uma candidatura. Mal é isso, é obrigação de qualquer
de qualquer autarquia se tem a possibilidade de fazer essa candidatura. Por isso, não fizeram mais do que o trabalho deles e mais do que o dever que deviam ter feito. Ou seja, não foi uma ideia de unir, vamos agora aqui recuperar centros de saúde e vamos recuperar escolas e vamos melhorar as condições de saúde das pessoas e vamos melhorar as condições. Não. A presente estava aquela oportunidade, eles fizeram uma candidatura com os técnicos da Câmara, como qualquer outro município o poderia ter feito, e não fizeram mais do que a obrigação. Por isso, levantar isto como sendo um louro, não é, peço desculpa. Foi um bom trabalho feito pelos técnicos da Câmara, mas não foi uma obra e não foi um pensamento, nem foi sequer algo imaginado pelo NIR para fazer. Fizeram só pela rama, pelo que era o básico para fazer. É isto que estamos a fazer. Concorda, Vamos Rui, ver como com esta visão aqui da Sónia Fernandes? Concordo em absoluto, como é óbvio. Enfim, até agora percebemos que no município foi feita a eliminação de um campo de ténis para se poder jogar ténis às 4 da manhã. De obra nova, até agora foi o que eu percebi que foi feito no município. E, de facto, manter, regularificar equipamentos como escolas e centros de saúde são práticas correntes do exercício de uma atividade autárquica. É evidente que, se o pudermos fazer com baixa qualidade, porque temos a bazuca disponível, temos o PRR disponível, pois com certeza que o que temos que fazer é lançar mão dessas ferramentas para que possamos, em vez de fazer uma requalificaçãozinha, fazer uma requalificação qualificada destes equipamentos. E esse trabalho está a ser feito, de facto. Honra seja feita aos serviços municipais e até à autarquia que, aproveitando as ferramentas disponíveis, o está a fazer. Mas não é nenhum exercício criativo especialmente competente deste Executivo. É um exercício que ocorre em todos os Executivos do país, que sejam minimamente competentes e qualificados para o fazer. Mas deixar também aqui uma nota de que o candidato João Campo Largo fez uma referência de que o seu exercício autárquico foi muito comprometido pela bolsa financeira, pela mochila financeira que herdou. Eu gostava de recordar que ele herdou uma mochila financeira de mais de 4 milhões de euros disponíveis de saldos bancários no banco, deixou, segundo a Associação dos Técnicos Oficiais de Contas, o 29º município disponível do país em relação ao acerto das contas públicas e, portanto, não herdou uma situação miserável, porque estávamos precisamente qualificados entre o top 10 das autarquias do país. Também não percebo a alusão que faz aos processos judiciais que terão comprometido o exercício da sua atividade autárquica e que o tenham impedido de fazer mais do que a eliminação do campo de ténis e, portanto, gostava de pudéssemos voltar aí para perceber isso, até porque parece que é uma alfinetada à minha relação com a assessoria jurídica da Câmara, que eu gostava de ver aqui esclarecido e que de vez em quando ouço insinuar por aí e, portanto, gostava também de deixar isso esclarecido, se há que há algum esclarecimento a fazer. E damos a oportunidade, claro está, ao João Campo Largo de responder aqui diretamente ao Rui. Eu acho que o momento hoje não é para esclarecer qualquer assunto que está bem esclarecido em qualquer cidadão do nosso município. E, portanto, nós não temos esse papel hoje aqui no Conta Lá. Eu acho que nós temos que olhar para o futuro e temos que ter a constatação daquilo que foi o passado e, portanto, aquilo que se possa dizer aqui só aconteceu porque havia realmente e há um Executivo capaz de afirmar-se claramente que a realização destas obras era importante, a realização e a conservação de muitos equipamentos municipais que estariam à espera e estiveram à espera durante sempre longos espaços de tempo daquilo que eram os pacotes financeiros que poderiam vir de programas de financiamento para a sua reabilitação. Falo das piscinas municipais, falo do nosso pavilhão Adriano Nordeste e de muitas outras obras no espaço público que nós viemos a melhorar e, portanto, teria aqui uma lista infindável de processos para E não temos tempo para isso, temos que ir a mais temas. Portanto, estou descansado sobre essa matéria. Queria também falar no turismo, já se foi falando aqui um bocadinho, mas Ilha tem uma forte ligação ao mar, tem as praias da Barra, as praias da Costa Nova e que são destinos cada vez mais procurados. Mas é preciso também combater a sazonalidade e, por outro lado, servem de dormitório para as pessoas que trabalham em Aveiro, mas há queixas das pessoas que residem nas praias de falta de investimento e também de falta de dinamismo. Planos para promover as praias a nível nacional, internacional, qual é a estratégia do Partido Socialista? Se o problema das praias da Costa Nova e da Barra é a falta de dinamismo, se esse é o verdadeiro problema, essa informação deve estar redondamente errada. Não é só, eu disse investimento e dinamismo. Certo, mas o verdadeiro problema da Praia da Barra e da Costa Nova
é o excesso de pessoas e da afluência que existe durante a zona balnear. Porque durante o resto do ano realmente não há, mas durante a zona balnear há um excesso de pessoas que são todas muito bem-vindas, mas que causa constrangimentos claros e evidentes, não só a quem vem nos procurar, como quem vive nessas duas praias. Como é que se pode resolver essa questão? Essa questão pode ser resolvida de várias formas. Nós estamos a falar, por exemplo, na questão do estacionamento, falta de estacionamento. Problema eterno. Problema eterno que o Partido Socialista já anda a falar há anos, mas que nunca foi resolvido. Parece que pode ser que agora ouvi algumas coisas daqui do Unir, finalmente ouviram-nos e estão-nos a dar ouvidos, e pode ser que venha no programa deles. Não sei se vão ser eles a concretizar, espero bem que não. Podemos fazer estacionamentos do lado das Gafanhas, temos a Gafanha da Encarnação, temos a Gafanha da Nazaré, criar zonas de estacionamento, criar autocarros regulares para a Praia da Barra e para a Praia da Costa Nova, autocarros a custos controlados para quem possa ir, gratuitos, o que seja, mas que não façam a afluência de carros que estão nesse momento na Barra e na Costa Nova, que temos passeios interditos, jardins com carros em cima, as crianças não podem circular nos passeios, pessoas com mobilidade reduzida não podem fazer, e isso já está há anos, e foi durante estes últimos 4 anos do Unir para Fazer, foi questões que o Partido Socialista levantou constantemente e que foram sempre ignorados, como se nada acontecesse, como se nada existisse. Quanto à parte do dinamismo, sim, nós podemos dinamizar a Praia da Barra e a Praia da Costa Nova. A Praia da Costa Nova até tem a sorte de ter o Festival da Sardinha, o Festival do Marisco, a Praia da Barra agora tem lá umas corridas, mas é tudo na altura do verão. É preciso combater a sazonalidade. Na altura do inverno temos que ser mais criativos, temos que ter mais ideias e temos que criar outro tipo de atividades lá, mas já percebemos que criatividade não faz parte do último executivo. Vamos tentar perceber medidas para combater a sazonalidade, João Campo Largo. Primeiro, criar uma dinâmica de turismo 365, portanto, combater essa sazonalidade. Depois, esta questão de procurarmos encontrar nas duas praias zonas novas de estacionamento para que possamos dar uma resposta sobre essa matéria. Mas zonas novas que têm planos superiores que nos fazem interdição dessas zonas. Mas temos que negociar isso, temos que fazer isso. Outra das coisas é criar zonas de contacto com a água, que não temos. E eu acho que a zona da Barra virada para a Ria tem que ser melhorada. E vamos fazer esse trabalho. Há um plano de pormenor já definido para esta zona. Fizemos uma passagem neste mandato que bloqueava completamente o acesso pedonal, desde o nosso farol até à ligação das praias mais a sul, passando aqui para o município de Vagos mas até à nossa Costa Nova. E fizemos esta ligação, mas temos uma dinâmica importantíssima, que é a criação de um posto de turismo, que foi aprovado na última reunião de Câmara, um posto de turismo para a Costa Nova, com uma dimensão e com uma interatividade com todos aqueles que nos vão visitar, um investimento grande, e o fecho da calçada Arraias-Ançã, que nós queremos já apresentámos e está aprovado em reunião de Câmara por unanimidade, um projeto que orça aqui 3,4 milhões de euros e que vem dar esta dinâmica e esta procura. Por outro lado, eu acho que a qualidade, e aqui valorizar a qualidade dos investidores que tiveram, a ousadia de chegar à Câmara e apresentar projetos. Um deles ganhou o Prémio de Arquitetura o ano passado, o arquiteto Lousinha, que é a qualidade dos nossos apoios de praia, dos nossos bares de praia, que vieram qualificar muito esta zona das nossas praias oceânicas, mantendo uma coisa fundamental no nosso território, que é a segurança. Com as entidades de Polícia Marítima, GNR e com todas as outras entidades superiores, manter esta questão de segurança. Porque lá está, nós estamos aqui no fim de linha e no início de linha de uma A25, de uma ligação à Europa, com raízes muito profundas ao interior de Portugal. Temos muita gente do interior de Portugal que vive nas nossas praias, já não é sazonal, é a tempo inteiro, e também esta dinâmica que as pessoas agora tiveram de não ter um carro em casa, ter 2 ou 3 e o espaço público também é ocupado com os carros dos residentes. E, portanto, tudo isto afetou as nossas praias, elas não dão para crescer. O plano de ordenamento costeiro de Ovar Marinha Grande não dá para ser mexido nessa matéria, bem que o tentámos com os municípios desde Ovar à Marinha Grande, não conseguimos, mas temos
força e capacidade e somos audazes o suficiente para tentar inverter estas questões com os organismos superiores. Quero também claramente ouvir aqui o Rui Dias em relação aos planos, projetos para estas duas praias. Muito bem. Estes universos são diferentes. A praia da Costa Nova e da Barra, em termos de acessibilidades, e começando por aí, são universos diferentes, uma vez que a Barra é uma península, tem um acesso único de entrada e saída, enquanto a Costa Nova é um local de passagem. Nós não podemos, enquanto podemos regular o acesso à Praia da Barra, não podemos regular o acesso à Costa Nova, uma vez que ele é um local de passagem depois para sul, nomeadamente para a Vagueira, Vagos, Mira, Figueira da Foz. E, portanto, o universo de respostas tem que ser diferente. Não há possibilidade nenhuma de comprarmos terrenos na Barra e na Costa Nova para fazermos parques de estacionamento por 3 meses. Isto é impossível. Isto não passa pela cabeça de ninguém. Aparentemente não passava, percebemos agora, passa pelo menos por uma. Mas é possível regular este fluxo de trânsito a montante, como diz a Sónia, nós também já tivemos a oportunidade de falar sobre isso, também temos posição pública sobre essa resposta, é uma das respostas possíveis, nomeadamente com o transporte elétrico dedicado, modos de mobilidade suave, com estacionamento obrigatório a montante da ponte da Barra, portanto a nascente da ponte da Barra, seja na Nazaré, seja na Encarnação. Na Nazaré é menos execuível, uma vez que aquele território é quase todo da jurisdição da administração do Porto de Aveiro, que não nos facultará certamente 1 metro quadrado para esta finalidade. Sim, mas naquilo que depende de um executivo municipal, o que é que está disposto a fazer? Estamos disponíveis para fazer isto, para analisar esta possibilidade de criar um grande estacionamento do lado montante, do lado nascente da Ponta Barra, criar um corredor dedicado de acesso à Praia da Barra para aqueles que nos visitam, que não para os residentes que têm que ter acesso franco, eventualmente com limitação de acessos, porque, como o João dizia bem, há pessoas que têm 3, 4 carros e não podem todos irem para a Barra neste registro, e no que toca à Costa Nova é difícil nós criarmos uma solução. Podemos disponibilizar essa solução, não podemos obrigar ninguém a acomodá-la. Nós temos as grandes praias da Europa, se formos a Puerto Banús, a Saint-Tropez, o acesso às praias é feito apenas para os residentes e ninguém se queixa. Eu, se for visitar a praia de Saint-Tropez, fico à porta, fico no estacionamento antes da cancela de entrada e percebo perfeitamente que as regras que eles adotaram são para eu cumprir. E, portanto, esta é uma regra que, com dificuldades naturalmente de implantação, vai ter que se instalar. E nós temos também que ter noção do seguinte: estes espaços não se expandem, os espaços das praias, a Costa da Caparica é um exemplo clássico das longas filas que liam Lisboa à Costa da Caparica. As pessoas têm que ter noção, quando cabem 5 carros, 500 carros, não cabem 5.000. Não é possível lá instalá-los. E, portanto, ou regulamos este acesso de outras formas, nomeadamente com os modos suaves. Hoje vamos caminhando nesse sentido, de usar outros modos de acesso, de não permitir que um carro com uma pessoa tenha acesso à praia, que os não residentes tenham obrigatoriamente que estacionar a montante da Ponte da Barra e, portanto, disciplinar este uso é possível. Até porque isto implica apenas uma operação de 2 meses. Em rigor, falamos de 2 meses, falamos entre meados de julho e meados de setembro. Se calhar nem meados de setembro, porque em setembro já não temos este problema. Estamos a falar de um problema que dura mês e meio. Causa muito incómodo aos residentes, porque quem vem de fora e está na fila sabe o que vem. O problema são os nossos residentes, que são expostos e que pagam o IMI mais caro do município, porque vivem na zona mais nobre do município, vivem no verão, um período de inferno, se calhar na zona menos nobre do município. Mas estamos quase a entrar na reta final e eu não queria deixar de entrar no tema da indústria, porque já foram aqui levantados problemas relacionados com a indústria. Sei que a zona industrial da Mota e a área empresarial das Hervosas têm vitalidade, mas há mais espaço para crescer ainda mais. Sónia, perguntava-lhe, já percebi que os incentivos que existem atualmente não são suficientes, pelo menos Sim. para o Partido Socialista, e como é que o Partido Socialista pretende atrair investimento, criar mais emprego no município de Ilhavo, também para o tornar mais atrativo? Primeiro, mostrando que nós temos uma zona industrial ordenada, com ordenamento, com cuidado. A nossa zona industrial da Mota parecem pavilhões, as estradas são miseráveis, não há passeios, não há condições nenhumas e quem vai lá, aquilo parece que são um monte de pavilhões que lá foram construídos e que assim ficaram. Por isso, se nós conseguirmos ter uma zona industrial atraente, se conseguirmos falar e procurar empresas e nós, como autarquia, ir à procura e não estarmos à espera que eles venham, irmos à procura de grandes empresas, fazermos propostas e fazermos acordos de, ok, vocês vêm para cá e contratam os nossos munícipes
e nós fazemos uma troca de impostos, fazemos aqui um acordo. Acho que é assim que tem que ser feito. Agora, tem que haver condições. Agora, se nós temos uma zona industrial que está com um aspecto de quem não é mexido há anos, que não tem condições nenhuma, estradas com buracos, as pessoas não têm para onde passar, não há ciclovias em condições que cheguem àquela zona industrial. Nós temos, por exemplo, a zona da Gafanha do Carmo, que tem uma via direta e que trabalham lá várias pessoas na zona industrial, não tem uma única ciclovia com segurança para conseguirem lá chegar. Se não dermos condições, é claro que não vai haver atração. E depois o próprio resto do município, por ele próprio, se for município ativo, as empresas vêm cá ter. E não podemos estar só à espera de pequenas incubadoras, porque não são essas as empresas que vão dar o grande emprego aos nossos jovens e às famílias que cá estão, e que é isso que nós precisamos, que é não deixar que os nossos saiam e conseguirmos receber com dignidade aqueles que vêm de fora. Porque nós também já em tempos fomos para fora e quisemos ser tratados com dignidade. Por isso também temos que os receber com essa dignidade, dar condições aos que vêm e prioridade de condições aos que cá estão. João Campo Largo, sei que há planos para ampliar esta zona industrial que a Sónia referia, a zona industrial da Mota, mas perguntava-lhe, além disso, que projetos tem para dinamizar ainda mais o tecido empresarial? Marina, engraçado nós falarmos sobre aquilo que possa ser a mobilidade quando esta governação anterior aprovou o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável e que dá os indicadores claros para aquilo que possam ser os resultados da sazonalidade nas praias, e, portanto, falarmos sobre isso já está resolvido isso, com empresas qualificadas para o efeito e no seio da Câmara Municipal. E, portanto, escuso-me dizer muito mais, a colocação de parquímetros numa altura sazonal, outras soluções são apresentadas, induzindo também aqui uma coisa importante, que é a possibilidade de termos veículos elétricos, mas como é que a rede elétrica vai suportar, apesar de nós termos pioneiro e colocarmos 16 carregadores elétricos no município neste período. Portanto, num período de espaço curto de tempo, em 4 anos, resolvemos muita coisa. Mas ainda há outra coisa importante, é que esta zona industrial da Mota é diferente da zona industrial das Hervosas. Enquanto os terrenos que estão nas zonas industriais das Hervosas são de particulares e muitos deles até já estão tomados, nós só estamos a fechar mesmo o processo de uma nova acessibilidade a essa zona industrial, e que está fechado, está mesmo por alguns pormenores com um dos maiores empresários que temos nessa zona industrial e que tem sido muito cooperante em muitas matérias. Sim, mas vamos aos projetos, por favor. Os projetos é essa ligação que queremos fazer, é a ampliação que já pedimos ao ICNF, a possibilidade de nós tomarmos novos terrenos em redor da zona industrial da Mota para criar essa ampliação da zona industrial da Mota. Depois, o conceito de fazermos uma ampliação de 100 hectares faseada, 30 hectares por 30 hectares, temos ali também 1 hectare de tratamento especial de águas e, portanto, temos que contornar também isso. Agora, isto tudo vai obrigar a permutas... E as acessibilidades também precisam de ser melhoradas? As acessibilidades, neste momento, nós temos uma ligação direta à A25 da nossa zona industrial da Mota. Temos um problema que também vamos apresentar naquilo que é o nosso compromisso. As passagens que nós temos sobre a A25 não priorizam o peão, nem priorizam os modos suaves e, portanto, estamos a trabalhar sobre essa matéria, já vimos a trabalhar há algum tempo e, portanto, queremos melhores acessibilidades, não só à zona industrial da Mota, mas a todo o território e, nomeadamente, aos nossos estabelecimentos de ensino. Esse é que tem sido o nosso foco de trabalho com os planos de mobilidade urbana e também com aquilo que, desculpem o termo em inglês, o Master Plan da Gafanha da Nazaré, que nos vem dar novas dinâmicas para uma das duas cidades que o município tem, a cidade de Ilhavo e a cidade da Gafanha da Nazaré. Quero ouvir aqui também o Rui quanto a ideias, projetos para tornar o município de Ilhavo mais atraente para as empresas. O município de Ilhavo é, por si, um município atraente para as empresas, por força da localização do Porto de Aveiro no nosso território, o denominado Porto de Aveiro, que está instalado em 90% da sua área dentro do município de Ilhavo, quer pela acessibilidade que tem marítima, ferroviária e rodoviária ao concelho. Nós somos um município especialmente atrativo a esse nível da instalação de empresas, nomeadamente as empresas da periferia, que se abastecem por via do Porto de Aveiro e depois têm que se deslocar, nomeadamente para Oliveira das Meias ou para São João da Madeira, que ficariam aqui instaladas se tivessem essa oportunidade. Não têm e dependem apenas dessa circunstância de ser ou não possível, e é possível, nós aumentarmos a área de acolhimento na zona industrial da Mota, que está completamente tomada, não há áreas disponíveis, não há 1 metro quadrado disponível na zona industrial da Mota, nem nas Hervosas, mas sendo que as Hervosas é uma área há espaço para crescer, é preciso criar condições. Há espaço para crescer. Mas há outras dinâmicas que se podem fazer
favorecer. Tem a ver, nomeadamente, com o Parque da Ciência e Inovação. Nós temos um polo tecnológico instalado no nosso concelho, é um polo tecnológico associado à Universidade de Aveiro, mas que foi construído em parceria com a Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro, na altura ainda a Gama, a grande área metropolitana de Aveiro, e de onde são acionistas os municípios da Cira. E, portanto, nós temos aqui instalado no município, e com grande capacidade de expansão, um polo tecnológico de dimensão mundial. Nós não temos feito o aproveitamento possível do Parque da Ciência e Inovação, e temos uma posição societária dentro da estrutura acionista do Parque da Ciência e Inovação que não nos permite mandar dentro do Parque da Ciência e Inovação, mas permite-nos induzir comportamentos ao Parque da Ciência no sentido de, dentro do nosso território, podermos acolher, sobretudo, unidades de tecnologia de ponta que não temos acolhido. Muito bem. Estamos mesmo a chegar ao fim e chegamos àquela parte das considerações finais, de deixarem uma mensagem ao vosso eleitorado. Pedia que começássemos aqui pela Sónia Fernandes, do PS, para aquela Câmara, por favor. Ora, aquilo que eu queria deixar à população de Ilhavo é que o Partido Socialista vem constituído por valores, e os nossos valores baseiam-se na igualdade, na solidariedade, nas pessoas, na empatia, no escutar, no ouvir e no agir. Nós temos uma missão, a nossa missão é criar um concelho mais dinâmico, mas principalmente um concelho que pensa e que age em função das pessoas e não referente em números. Nós temos um programa, e essa vai ser a concretização. Tem que terminar. Em que temos ações bem definidas. E quero deixar aqui uma coisa, nós vimos para ficar, nós não vimos para desistir, se depois formos eleitos para ficarmos como assessoria, nem só vamos criar uma Câmara que seja virada para as pessoas e não uma empresa familiar para pôr a família na Câmara Municipal. Obrigada. Rui Dias, por favor. Percebemos neste debate que estes 4 anos foram investidos em fazer projetos, planos, propostas para o futuro e não a construir soluções para a nossa comunidade. O que nos propomos fazer é transformar a esperança em caminho, os sonhos em futuro, e com uma equipa de gente muito competente, com largo percurso no tecido empresarial, académico e associativo do Concelho, reconhecido pela generalidade dos nossos municípios, converter este tempo de estagnação num tempo de trabalho e de regresso ao sucesso que tivemos nas governações, nomeadamente do Partido Social Democrata, nos últimos 40 anos. João Campo Largo, por favor. É com a vontade que me caracteriza em todos os momentos da minha vida que quero vencer as próximas autárquicas de 2025. É com a mesma equipa que parti em 2021 que chegam a 2025, com uma equipa talhada por técnicos especializados, por equipas bem capazes de poder dar ao nosso território a esperança que todos desejamos, a esperança da mudança e a continuidade do trabalho que tem sido apresentado. Muito obrigada aos três por terem participado neste debate. Eu despeço-me, recordo que para este debate do município de Ilhavo convidámos todos os partidos com representação na Assembleia Municipal. Apenas o candidato do Chega não esteve presente por indisponibilidade. Recordo que vamos continuar aqui no Conta Lá a contar-lhe Portugal e a trazer o debate do seu concelho aqui à antena e ao tema do dia. Muito obrigada.